Vamos de vídeo! Vamos de mais um vídeo aqui no Simbora Viajar. Você já viu o tema desse vídeo? São vantagens de se viajar de trem pela Europa. Tá, antes de qualquer coisa, deixa eu explicar aqui. O que vai determinar o meio de transporte que você vai escolher para fazer algum traslado interno numa viagem pela Europa são N fatores, né? É o tempo que você tem, de uma cidade, de onde você está indo para onde você vai, é o quanto você está disposto a pagar, são N fatores. Mas nesse vídeo em específico eu quero falar sobre o trem. O trem é um meio de transporte muito utilizado na Europa, entre cidades e entre países, dependendo de qual seja a distância de um país para o outro. É um meio muito recomendável e a gente quer te dizer aqui por que nós sugerimos que você viva essa experiência de viajar de trem pela Europa. Então vamos lá, antes, deixa o seu like, deixa seu joinha, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, fica até o final do vídeo porque são 10 razões pela qual você pode viajar de trem e são uma melhor que a outra, tá bom? Vamos lá! Primeira vantagem de se viajar de trem pela Europa vamos lá, quando você tem, eu vou fazer, pra falar essa vantagem, eu vou fazer um comparativo com outro meio de transporte, que é o avião. Gente, não é que um seja melhor ou pior do que o outro, são situações diferentes, né? Na Europa, nas grandes cidades, os aeroportos não ficam dentro da cidade. Por exemplo, Paris tem 2 aeroportos mais perto, que é o de Orly, o Orly, não sei como pronuncia, e o CDG, Charles de Gaulle, e eles ficam já a uma certa distância de Paris. E aí você tem o deslocamento da cidade até o aeroporto, que às vezes é mais caro ou quando não é mais demorado. E a mesma coisa, por exemplo, em Roma, que é o Fiumicino. Na grande maioria das cidades são assim. Londres, por exemplo, são 5 aeroportos ou 6, não lembro agora, que não ficam no centro de Londres. Então, por exemplo, quando você está turistando, uma das vantagens de viajar de trem é que as estações elas ficam no centro da cidade. Então você viaja de centro para centro, sem precisar se deslocar, sem precisar ter esse deslocamento para ir até o aeroporto. Então, a primeira vantagem de se viajar de trem pela Europa é ir de centro para centro, ok? Segunda vantagem é que justamente por você não ter esse deslocamento, né, você não tem que necessariamente chegar com 2 horas de antecedência por causa do horário de check-in. Claro que você precisa chegar com uma certa antecedência, porque você precisa conferir a plataforma, se houve alguma mudança. Você também, dependendo de qual seja o trajeto que você vai fazer, dependendo de se for dentro do mesmo país ou se for de um país para outro, você vai precisar passar pelo detector de metais, enfim. Mas você tem mais flexibilidade quanto ao horário de check-in. Então você não tem aquela necessidade, às vezes um voo de 1 hora, de 1 hora e meia entre uma cidade e outra, você precisa chegar 2 horas antes, você perde aí 3, 4 horas do seu dia. 3 horas não, 4 horas e meia do seu dia ou mais, porque tem deslocamento para ir até o aeroporto, enfim. Viajando de trem, você corta isso daí pelo menos pela metade. Então, mais uma vantagem. Terceira vantagem, já complementando essa, é que se você tem flexibilidade no horário do check-in, você tem mais facilidade, mais agilidade também no desembarque. Se você viaja com malas e você vai de avião, por exemplo, você desceu ali, desembarcou, você ainda vai retirar bagagem, enfim. De trem você tem mais agilidade no desembarque também. Você não tem que ir para esteira nenhuma para retirar bagagem, etc e tal. E aí já entra uma quarta vantagem, que não tem restrição de bagagem. Não necessariamente, só se for em casos muito específicos, né? Mas, por exemplo, se num voo doméstico você tem direito a uma bagagem de cabine, bagagem de mão, você não tem direito a bagagem despachada, a menos que você pague por ela. No trem você não tem essa limitação, você viaja com quantas malas você quiser, desde que você consiga colocá-las dentro do trem. Claro que você não vai encher um vagão de malas, gente, isso não existe. Peraí, menos, né? Mas eu digo assim, você precisa, se você vai com mais bagagem, é importante que você chegue um pouco mais cedo também, para você entrar logo no trem e poder acondicionar suas bagagens no espaço que eles geralmente têm disponível para isso. Senão você vai ter que viajar com mala ali do seu lado também, não é legal, certo? Mas eu digo assim, não tem as limitações de bagagem que um voo tem. A gente tá falando tanto, comparando viagem de trem com voos, com a viagem de avião, que fica parecendo que é um em desvantagem do outro. Não, é só para te trazer mais clareza e te trazer algum parâmetro, tá bom? Mas não é querendo dizer que um é melhor, que o outro é pior, não, tá bom? Vantagem número 5 é o conforto. Claro que isso é muito
muito relativo ao trem que você está pegando, à companhia com a qual você está viajando. Por quê? Vamos lá. No mesmo trecho, por exemplo, deixa eu pegar um exemplo prático, de Veneza para Roma, você pode fazer num trem de 3 horas e pouco, 4 horas, digamos assim, ou mais 5 horas. Enfim, você pode fazer num determinado horário e você pode pegar um trem muito mais demorado, o que vai ser, consequentemente, menos confortável. Mas eu quero falar do conforto aqui na seguinte questão. Por exemplo, nos voos domésticos, geralmente as cadeiras sequer são reclináveis. É tudo muito apertadinho, muito pequeno, pouco espaço para as pernas, e no trem não é assim. Os vagões são confortáveis, mesmo que você viaje de classe econômica, costuma ser confortável. Digo por experiência própria, nós já viajamos de trem dentro da Itália, em algumas cidades, viajamos de trem na França, viajamos de trem em Portugal, viajamos de trem entre países, Bruxelas e Franças, Bruxelas e França, Amsterdã e Bruxelas, enfim. Então, via de regra, é bem confortável. Então, essa seria uma quinta vantagem. E a sexta vantagem é justamente a questão da rapidez. Por mais que, sim, se a gente for comparar com rapidez, um voo, por exemplo, me ajuda? De repente, um voo entre uma cidade A e uma cidade B que demore 1h30 de trem, seja 2 horas, 2 horas e meia, mas ainda se torna rápido, visto que você não tem o deslocamento para os aeroportos, visto a agilidade e possibilidade de embarque e desembarque, enfim. E porque hoje você tem uma gama de trens de alta velocidade que são muito, muito ágeis, ok? Mais uma vantagem de se viajar de trem na Europa: o valor. Via de regra, se você se organizar e comprar com antecedência, viu, gente? Tem esse detalhe, a antecedência é muito importante. Você vai conseguir preços muito bons, mais acessíveis do que voar. E às vezes eu já encontrei passagens que você batia uma na outra, assim, com passagens de ônibus, porque também existe a possibilidade de viajar de uma cidade para outra da Europa de ônibus. É menos confortável, mas geralmente é muito mais acessível ao bolso. E você procurando direitinho, encontrando as promoções certas, você consegue valores muito acessíveis, que chega a ser o mesmo valor, até dependendo do trecho, de passagens de ônibus. E aí, nesse caso aqui, eu quero até citar um exemplo. Quando a gente foi de Bruxelas para Paris, de trem de alta velocidade, nós pegamos uma promoção que por mais €1 em cada passagem, como nós éramos 4, por mais €4 nós migramos de classe econômica para primeira classe. E foi fantástico, por um valor muito, muito bacana. Então, assim, você consegue valores que na soma do custo-benefício, vale a pena. A oitava vantagem que eu vou trazer aqui agora é muito assim. É que viajando de trem você tem uma mobilidade, como é que eu posso dizer? Uma diversidade maior de destinos, dependendo da situação. Por exemplo, existem cidades que não vão dispor de aeroporto. Então, mesmo que você vá de uma capital para outra, você vai desembarcar no aeroporto daquela cidade e pegar um ônibus ou um trem para chegar até a cidade referida que você quer. Mas, ao mesmo tempo, a gente também precisa ser cuidadoso com essa dica, porque existem distâncias que não vão compensar, de fato, serem percorridas de trem, a menos que seja, de fato, aquilo que você quer. Mas existe uma gama muito grande de destinos de uma cidade para outra, e se você vai montando uma viagem com múltiplos destinos, você pode fazer muita coisa na Europa indo de trem de um lugar para o outro. Então, a oitava vantagem é a diversidade de destinos, a diversidade de opções de lugares com estação de trem, com trem de alta velocidade que você pode ir, ok? Nona vantagem é que é um meio de transporte seguro. Seguro em que sentido? Não que seja comum na Europa, mas quando você viaja de ônibus, por exemplo, tem aquela questão de assaltos na estrada, enfim, tanto nesse sentido quanto no sentido de acidentes mesmo. Não é um meio de transporte em que é comum se ver ou se ouvir falar de acidentes graves, ou não acontece acidentes com muita frequência. Então, a segurança desse meio de transporte também é algo que pode citar-se como vantagem de se viajar de trem. E por último, a 10ª dica, que é uma das que meu esposo mais gosta, então essa vai em homenagem a ele, é que viajando de trem entre uma cidade e outra, você tem a possibilidade de curtir belíssimas paisagens e você vai conhecendo mais do lugar
só no percurso. Viajar de trem, por exemplo, dentro da Itália é lindo, você vê muita coisa e são coisas que uma viagem de avião não vão te possibilitar ver. Então enriquece muito a sua viagem. Eu espero de coração que você tenha gostado dessas dicas. Se você tem algum relato sobre viajar de trem na Europa, alguma coisa para acrescentar, deixa aqui nos comentários, tá bom? Se inscreve no canal, deixa seu like e continua com a gente nesse e em outros vídeos. Tchau!